apresentar, queria fazer uma introdução e dizer por que eu chamei a doutora Jéssica aqui. Porque a doutora Jéssica tem feito um trabalho maravilhoso com muitas das nossas pacientes aí, né? Inclusive com pacientes que já estavam em tratamento e que não avançavam e que a gente estava sofrendo muito juntas, né? Eu converso muito com vocês aí diariamente, eu sei do sofrimento de cada uma, da batalha de cada uma, né? Eu brinco com vocês, ninguém mandou ter psicóloga de boa memória, porque tudo que vocês me falam eu lembro, tudo, as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, a gente foi acompanhando aí algumas pacientes melhorarem muito, tem um apoio muito especial, e eu não concordo, né, com um médico, principalmente o psiquiatra, que não faz um trabalho humano, não faz um trabalho próximo, né, dos pacientes, o paciente está lá tomando o remédio dele, ele acessa o psicólogo, mas ele não acessa o psiquiatra ou o médico dele, e aí ele fica desesperado, e muitas vezes a gente que é psicólogo, mesmo a gente tendo algum know-how, a gente acaba fazendo essa orientação. Então, eu acredito num trabalho humanizado, e a doutora tem esse trabalho humanizado, esse trabalho próximo, né, esse trabalho muito bacana. Então, é por isso que eu convidei ela hoje, porque ela faz toda a diferença nos tratamentos, e compõe junto comigo, né, a gente está ali junto, é a mesma linha de raciocínio, quando eu preciso também consigo acessar ela. Isso é muito especial, gente, muito especial mesmo. São poucos os psiquiatras que a gente tem esse contato, né? Eu tenho a doutora Jéssica e mais uma colega muito bacana que eu tenho esse contato. Então, profissionais assim, eu quero sempre muito perto da gente, porque só soma, né? Vem somar muito aí. Aqui, doutora, a gente tem um programa de tratamento que é muito, muito próximo, né? Eu sou sempre muito próxima das pacientes, inclusive a gente tem apoio 24 horas em crise, então elas têm meu WhatsApp, elas me acessam a hora que elas precisam, né? E a gente faz realmente esse trabalho de uma rede de apoio com muito carinho, que a gente sabe que a ansiedade, ela é devastadora, e muitas vezes a gente não tem rede de apoio, né? A gente não consegue, às vezes até a família, os amigos não conseguem ajudar por N razões. Então, aqui a gente tem uma comunidade que se apoia. Aqui não tem essa coisa de julgar, de preconceito, é frescura, não. Aqui todo mundo é acolhido, não importa se está no começo, se está de alta, a gente acolhe com muito carinho, e a gente quer acolher você com muito carinho também. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Jéssica Carvalho. Eu faço meus atendimentos, né, em psiquiatria, e eu escolhi essa área porque eu me identifico muito com essa parte da medicina humanizada. Então, eu sempre gostei de estar lidando com pessoas. E eu vi nessa parte, né, da psiquiatria, de você ter a oportunidade de você conversar com o paciente e de principalmente você ir vendo a questão da evolução, né? Porque antigamente, isso ainda está mudando. Ainda existe tabu, mas o tabu hoje é bem menor, né? As pessoas, elas tinham medo de ter contato com o psiquiatra, com o psicólogo, por conta daquele pré-julgamento de que quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra que é doido. E aí, esse pré-julgamento que as pessoas faziam acabavam distanciando muitas pessoas de uma oportunidade de ter um tratamento, de ter a oportunidade de descobrir o que eu tenho, o que eu estou passando por essa situação. Hoje, o carro-chefe, assim, que eu digo ali da psiquiatria, que a gente vê muito, é a questão da depressão, a questão do transtorno de ansiedade, que são ainda os mais comuns, né? E muitas pessoas, elas ainda não entendem, por que eu quero ficar só deitada na minha cama? Ou por que esses meus pensamentos são tão acelerados? Isso é normal, não é normal? O que eu posso fazer? Então, a partir do momento que você dá esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo em direção à mudança, onde você
procura um profissional que você se identifica, que você vê a oportunidade. Não, esse profissional aqui, eu confio nele e ele vai me ajudar no meu tratamento. Você vai lá, você está depositando a sua confiança em uma pessoa. Então, quando os meus pacientes, que eu tenho alguns, sim, alguns pacientes que são aí colegas de vocês, né? E quando esses pacientes chegam para mim, normalmente chega assim, ou veio porque já estava no tratamento e não deu certo, ou porque quer iniciar o tratamento, né? E geralmente chega ali, meio acanhadas, depois vai dando, a gente vai conversando, eu disponibilizo também o meu número para os meus pacientes, então eu tenho esse contato mais próximo de vocês, porque eu acho que isso é fundamental. Porque quando você tem a oportunidade, poxa, eu estou tendo um efeito colateral, será que esse efeito colateral é do medicamento? Ou será que é porque eu estou mais ansiosa? Ou será que é porque os meus sintomas estão mais fortes? Então, quando você tem esse contato mais próximo, a gente tem a oportunidade de conversar, eu tenho a oportunidade de tirar uma dúvida, né, de um paciente meu, tiro uma dúvida, aquilo ali já soa como uma sensação de alívio. Então, vocês já se sentem mais aliviadas e a base, assim, né, como eu sempre digo, o psiquiatra, ele tem que andar ali de mãos dadas com a psicóloga, né, ou com o psicólogo, porque é um fazendo, é um tendo mais contato, porque o psicólogo às vezes fica em sessão com vocês por semanal ou quinzenal, então é mais próximo. Meus contatos com os meus pacientes é um contato mensal, a não ser que seja alguém um pouco mais grave que a gente faz um contato mais próximo, mas geralmente é um contato mensal. Então, o psicólogo é quem está com vocês o tempo todo. Então, eu preciso ter esse feedback de como é que está a evolução de vocês, se vocês estão bem, se o medicamento está bem adaptado. Então, isso tudo é super importante. A Cristiane já deve ter falado isso para vocês N vezes. Eu não vou tornar isso aqui como se fosse uma aula sobre medicamentos, até porque eu não acho que fique interessante. Eu acho mais interessante a gente ir tendo esse bate-papo mesmo, né? A Cristiane já deve ter falado 1000 vezes para vocês, mas eu vou voltar a reforçar. O que é uma ansiedade? Quando que a ansiedade é uma ansiedade patológica, ou seja, aquela ansiedade que a gente deve se preocupar, e o que é uma ansiedade normal? Uma ansiedade normal é aquela ansiedade onde você, amanhã eu vou viajar e eu tenho que preparar minha mala, eu tenho que levar tais roupas, será se vai chover, será se vai estar sol, como é que vai estar o clima, o que será que eu vou fazer lá, para que restaurante que eu vou, com quem que eu vou encontrar, que foto que eu vou tirar. A partir do momento que é uma ansiedade, onde você está só pensando ali naquela situação futura, ou então, eu estou preocupada com uma conta tal, e eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Quando você está preocupado com algo, pensando ali no futuro, isso pode ser considerado uma ansiedade normal. Mas que momento que essa ansiedade se torna patológica? Essa ansiedade se torna patológica quando ela começa a interferir em outras esferas da nossa vida. Então, quando a ansiedade ela começa a não te deixar dormir, porque dormir para a gente deve ser algo fisiológico, né? Porque dormir, deitar, descansar, conseguir se desligar, descansar para no outro dia estar com a mente calma, estar bem, estar tranquila, estar relaxada, poder fazer as nossas tarefas, né? Porque a gente que é mulher, a gente tem que fazer 1001 tarefas. A gente tem que ser mãe, tem que ser profissional, tem que cuidar da nossa casa, tem que dar conta de tudo. Cuidar do marido, do namorado, tem que dar conta de tudo. E aí a gente automaticamente, querendo ou não, já é mais sobrecarregada que as outras pessoas, né? E quando essa ansiedade, ela passa a interferir nas outras esferas da sua vida, então, interfere no teu relacionamento, interfere na tua vida profissional, interfere na qualidade do teu sono, aí a gente já pode ligar um alerta de que essa ansiedade não é mais uma ansiedade que é normal do dia a dia, mas assim uma ansiedade patológica. Tá, Jéssica. Tu me explicou aí o que é uma ansiedade patológica e o que é uma ansiedade normal. E quando é que esse tipo de ansiedade patológica ela precisa de tratamento medicamentoso? Toda ansiedade precisa de tratamento medicamentoso? A gente brinca que praticamente todos os tratamentos psiquiátricos, a primeira linha de tratamento, sabe o que é? A psicoterapia. Ela é ali o carro-chefe da linha de tratamento para a maioria dos transtornos. Mas a gente hoje tem
uma diversa gama de medicamentos que podem sim auxiliar nessa questão do controle da ansiedade, podem sim auxiliar nessa melhora desses sintomas. E quando que eu devo tratar, então, com medicamento? A partir do momento que essa ansiedade ela está muito grave. Então, isso é feito através de uma consulta, de uma análise, né, para saber se essa ansiedade se é uma ansiedade leve, moderada, grave. E aí, dependendo do grau, é que a gente vai fazer um tratamento medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso vai depender de N fatores também. Como que vai ser escolhido o medicamento? O medicamento, normalmente, ele é escolhido dependendo de cada uma de vocês. Por exemplo, eu vou ler um nome aqui aleatório que está aparecendo na minha tela, tá? Por exemplo, digamos que a Natália, ela tem uma ansiedade muito forte, que ela precisa de tratamento medicamentoso, e a Natália quer emagrecer também. Aí eu já escolho para a Natália um medicamento que, além de tratar a ansiedade dela, vai ter como efeito colateral suprimir a fome. Então, eu escolho uma medicação que vai estar suprimindo a fome da Natália para um benefício que ela quer. Ela quer emagrecer, digamos que dessa forma. Então, cada classe de medicamento que a gente vai escolhendo, ele vai sendo baseado individualmente em cada uma de vocês. Digamos, por exemplo, que a Viviane, que é a que está no carro aqui, que eu estou vendo, digamos que a Viviane, ela tenha dificuldade para dormir à noite. Oi, então, boa noite, Jéssica. Desculpa, boa noite. Viu? Eu estou saindo do trabalho agora e eu vou tentar ouvir no trânsito. Eu estou no carro. Tranquilo, mesmo. Não se preocupe, tá não. O importante é estar aqui. Tá bom, obrigada. Nada. Digamos que a Viviane, por exemplo, tem uma ansiedade bem grave, e essa ansiedade dela ela tá tendo muita dificuldade para dormir à noite. Ela não está conseguindo ter um sono de qualidade. Então, eu já vou escolher uma classe de medicamento que vai melhorar, vai ter como um efeito colateral dar um sono. Então, vai melhorar a qualidade do sono dela à noite. Então, cada medicamento a gente vai escolhendo individualmente para cada pessoa, baseado na história dela. O que essa pessoa precisa? Ah, não consigo dormir, eu quero emagrecer, ou então eu tenho muita dor de cabeça. Tem gente, por exemplo, que tem ansiedade agravada e que também tem, por exemplo, uma enxaqueca. Então, eu já escolho uma classe de medicamento que vai ajudar também no tratamento de uma enxaqueca. Então, eu poderia falar, obviamente, o nome de todos esses remédios para vocês, mas eu acho que não se torna interessante, porque vocês vão acabar não decorando nada disso que eu estou falando. Mas eu quero exemplificar para vocês que vai depender muito de cada uma. A Cristiane trouxe para mim algumas perguntas que eu achei super, super importantes e interessantes, que essas perguntas elas vão direcionar aqui o que são dúvidas de vocês e também me direcionam a tirar as principais dúvidas, que foram perguntas assim maravilhosas. Eu amei, eu não sei se foi cada um escolhendo aí no grupo de vocês uma pergunta, como é que foi feita essa seleção. Me explica aí, Cristiane. Foi, doutora, foi isso mesmo. A gente, durante a semana, abriu uma caixinha lá de perguntas na comunidade, e aí um monte de gente foi muito legal mesmo, porque cada uma foi acrescentando uma pergunta, algumas me mandaram no privado, algumas já tinham me feito algumas perguntas dessas, eu falei, vou guardar para o dia da nossa sessão, da nossa aula, né? Então, a gente foi somando ali. E eu achei interessante, doutora, que você falou aí dos medicamentos, porque o que a gente vê muito? Eu vou pegar a medicação da minha vizinha, né? Minha vizinha está tomando remédio lá para ansiedade, ela está amando, está fazendo super bem para ela, eu vou pegar o remédio da minha vizinha. Ou então, o que vocês estão tomando? Coloca aí o nome, que eu vou pegar também aqui, né? E não é assim, cada pessoa tem um perfil, né? E isso precisa ser avaliado pelo médico. A gente não pode pegar o remédio da vizinha, porque às vezes o remédio da vizinha vai engordar a gente, vai fazer mal para a gente, ou simplesmente não vai ajudar em nada, porque a gente precisa de um medicamento certo. É muito comum aquela pergunta, recebo muita pergunta assim, qual que é o melhor? É a cetralina ou esse citalopram? Não tem melhor, né, doutora? É cada medicamento para cada pessoa, é um encaixe que o médico vai ver, né? Isso. Não existe, qual que é o melhor, Jéssica? Qual que, para ti, de todos os remédios para ansiedade, qual que tu considera o melhor? Gente, o melhor vai ser o melhor para o seu caso.
Então, se no seu caso em específico você tem um desejo de emagrecer, ou você tem um desejo de ter uma qualidade de sono melhor à noite, ou você precisa de um remédio que te deixe mais ativa durante a manhã, então até nisso tem que ser pensado. O que acontece muito aí, como ela citou? Às vezes os pacientes, eles pegam um remédio, minha vizinha está tomando tal remédio, e aí eu vou pegar e vou tomar esse mesmo medicamento. Aí a pessoa vai, começa a tomar o medicamento, e um exemplo, a sertralina, eu pego muita gente que está tomando remédio da forma incorreta. Sertralina é um medicamento que a gente deve tomar ele pela manhã. Por que sertralina tem que ser tomada pela manhã? Porque é um medicamento que ele é mais ativador. Então, quando é um medicamento mais ativador, esses remédios eles precisam ser tomados pela manhã, porque se você for tomar ele lá à noite, ou depois do almoço, ali por volta de 2 horas da tarde, esse medicamento ele já vai causar uma interferência no teu sono à noite. Então, se você já tem uma dificuldade para dormir, porque você está ansiosa, você não consegue dormir, porque você fica remoendo vários e vários pensamentos, e aí você pega um remédio que é ativador e toma ele de tarde ou de noite, aí vai acabar completamente com o teu sono. Então, às vezes, não, remédio tal, tô tomando tal remédio, não funciona. Peraí, mas como é que tu tá tomando esse remédio? Tu tá tomando da forma correta? Outra coisa importante aqui de eu falar para vocês é que, às vezes, a gente começa com um medicamento. Por exemplo, eu vou começar ali com a sertralina para um paciente. Eu começo com a sertralina, a gente sempre começa com a dose mais baixa. Por que a gente começa com a dose mais baixa? Para que o paciente não tenha efeito colateral. Então, se eu tomo o remédio a dose mais baixa, aí é inclusive uma das perguntas aqui é por que demora 15 dias para fazer efeito? A maioria dos remédios psiquiátricos, eles têm essa janela de tempo de atuação, de 2 semanas. Então, quando eu começo um remédio, eu tenho que tomar esse remédio durante 2 semanas naquela dose que foi passada. Então, foi passada ali a sertralina de 50, eu vou tomar durante 2 semanas a sertralina de 50. Beleza, você teve melhora com esse remédio? Tive, mas foi uma melhora muito pouca. O que vai fazer? Vai trocar o remédio? Não. A gente vai subir a dose do medicamento até chegar numa dose alvo, porque pode ser, tem pacientes que com uma primeira dose, já é a dose boa, já trata, mas tem pessoas que precisam de uma dose maior, então é muito individual de cada pessoa. Tem gente que com a primeira dose já resolve, tem pessoas que não, que você precisa ir até a dose máxima do medicamento para poder resolver. Aí chegou na dose máxima, não, esse remédio realmente aqui não está funcionando para essa pessoa, então eu vou trocar o medicamento, mas eu só vou trocar o medicamento depois que eu chegar ali no auge daquele remédio, no que eu sei que aquela dose ali é uma dose efetiva. Então, por isso que tem essa janela de tempo que vocês perguntaram, por que 14 dias, por que 15 dias, né? Porque realmente é uma janela de tempo para a gente ver se o remédio realmente é efetivo e se a dose dele está boa e está adequada. E a gente começa aos pouquinhos, começa com as doses mais baixas e vai subindo essas doses para que vocês não tenham efeitos colaterais, porque tem muitos medicamentos que têm efeitos colaterais, tanto efeitos colaterais que a gente pode utilizar para uma forma boa, como, por exemplo, para quem quer emagrecer e vai fazer um tratamento para ansiedade tomando a fluoxetina, um efeito colateral da fluoxetina é inibir a fome. Então, é um efeito colateral bom. Mas a fluoxetina tem efeitos colaterais ruins também. Então, pode ser que quem toma fluoxetina, não necessariamente todo mundo, mas pode ser que quem toma fluoxetina nos primeiros dias sente uma piora da ansiedade. Sente que a ansiedade está mais atacada, sente que você está pior. Mas é porque é um efeito colateral da medicação. Então, esses efeitos colaterais, eles precisam ser sentidos aos poucos, né, para não fazer assim esse baque de tipo, vou botar. Por que não bota logo a dose realmente efetiva, Jéssica? Se já que tu disse aí, por exemplo, a dose de uma sertralina, uma dose top, seria uma dose de 100 miligramas, por que não bota logo ali, tapoca logo as 100 miligramas? Porque se você botar as 100 miligramas, vocês vão ter efeitos colaterais e vocês não vão aderir ao tratamento. Então, por isso que a gente vai caminhando, porque é desse jeito, a gente quando nasceu, primeiro engatinhou, depois em pé e depois que aprendeu a andar, não foi não? Então, do mesmo jeito, a gente tem que fazer com os medicamentos. A gente tem que ir aos pouquinhos. Uma outra pergunta que foi colocada aqui é quanto tempo eu tenho que tomar um remédio para ansiedade? Tratamento medicamentoso para ansiedade, a gente faz por pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano.
Alguns pacientes a gente consegue fazer 6 meses, outros a gente tem que manter o tratamento por pelo menos 1 ano. Então, começou a fazer o tratamento para ansiedade com medicamento, saiba que você tem que usar esse medicamento por pelo menos 1 ano. Aí, quando é tomado esse medicamento por 1 ano, aí é que vem. Esse medicamento vai ser retirado? Ele vai ficar? Como é que vai ser feito? Quando chega em 1 ano, a gente faz uma coisa chamada desmame. Lembra que quando a gente começou o remédio, a gente não começou de pouquinho? Tomando uma dosezinha baixa e foi subindo? Do mesmo jeito, para tirar, tem que tirar aos pouquinhos. Vai reduzindo a dose até tirar o medicamento completamente. Por quê? Se tira o remédio da noite para o dia, puf, efeito colateral. Aí vai ter um monte de efeito colateral, vai ficar mais ansiosa, vai ficar nervosa, irritada, estressada. Aí vai ficar, meu Deus, o meu tratamento de ansiedade não funcionou, tirei o remédio, não deu certo. Não, é porque a gente tem que tirar aos pouquinhos também. Mesmo jeito que começou aos pouquinhos, tem que tirar aos pouquinhos, para não ter esses efeitos colaterais. Então, a partir de 1 ano, a gente começa a fazer esse desmame, retirando a medicação. Depois que retira a medicação, ficou tudo ok? Não teve volta dos sintomas ansiosos? Tá tudo certo? Tá tudo maravilhoso? Acabou, não precisa tomar mais esse remédio. Mas, em alguns casos, alguns pacientes acabam retornando esses sintomas ansiosos. Então, nesses pacientes que retornam esses sintomas ansiosos, a gente precisa novamente voltar ao medicamento e fazer um tratamento por um período mais prolongado. Aí faz um tratamento por um período mais prolongado, normalmente às vezes 2 anos, aí faz de novo o desmame, retira a medicação. Se retirou a medicação e de novo teve os sintomas, aí é um medicamento que infelizmente a gente vai ter que manter para o resto da vida. Igual pessoas que tomam medicamento para pressão alta, para diabetes, não tem que ter tabu em questão de tratamento para saúde mental. Então, mas isso é o que eu pego muitos pacientes, é muita gente que está fazendo uso de medicamento aí há, sei lá, 10 anos, nunca fez nenhum desmame. Toma o remédio há 10 anos, já. Toma o remédio há 10 anos, o mesmo medicamento, a mesma dose, a sertralina de 50 miligramas, e assim, esse remédio está funcionando para nada. Realmente, o medicamento talvez nunca nem chegou na dose alvo dele de tratamento. É um medicamento que a gente tem que subir e depois tirar, não é para deixar aí para o resto da vida. E tem muita gente, vocês, talvez vários de vocês aqui que fazem tratamento já estejam aí fazendo uso de medicação há muitos e muitos anos. Tem alguém aí que já faz o tratamento com medicamento que está tomando há muitos anos, que nunca foi retirado, que nunca foi subida a dose? Eu não, eu já tomei. Eu já também. Tomei o sertralina, o fluoxetina, só que o sertralina deu reação ao contrário. Eu fui parar no hospital até de cadeira de rodas, porque eu não aguentava nem eu mesma me cuidar. Uhum. E o fluoxetina eu também não adaptei, igual você falou. Ele me deu muita crise forte e eu não comia nada. Uhum. Pois é, por isso que cada medicamento é muito individual. A gente tem que analisar até isso. O que você já fez uso? O que você tomou? Você teve efeito colateral com essa medicação que você tomou? Até isso a gente tem que analisar também. Eu acabei respondendo aqui uma das perguntas, quando saber a hora que dá para retirar o medicamento, né? Como eu falei, 1 ano, e aí avalia. Vai tirando aos pouquinhos e vai avaliando, sempre avaliando. Qual o jeito certo de retirar o remédio? Desmame, e tirando aos pouquinhos, reduzindo as doses aos pouquinhos. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que foi essa questão do posso engravidar tomando remédio. Muitos medicamentos psiquiátricos, eles ainda não têm uma certa questão de estudos para dizer se ele é 100% seguro durante uma gestação. Mas muitas pacientes engravidam tomando medicamento, salvo exceções de alguns medicamentos específicos, onde a gente já deixa orientado, olha, esse remédio aqui você não pode engravidar fazendo uso dele. Salvo esses casos, mas na maioria dos casos,
Você vai fazer seu tratamento, você segue fazendo seu tratamento, engravidei. É só você chegar para o seu médico, para o seu psiquiatra, olha, agora eu estou grávida, e então eu vou precisar fazer uma troca dessa medicação. A maioria das vezes a gente precisa fazer a troca da medicação. Em específico, o medicamento mais seguro para gestante é o sertralina. Mas eu tenho muitas e muitas pacientes que elas estão tomando o sertralina porque estão gestantes, mas estão ansiosas para passar o período da gestação para poder voltar de novo para o outro remédio que estava fazendo tratamento e que estava dando certo. Mas o mais seguro atualmente é o sertralina. Mas tem outros também que são seguros. Uma outra pergunta aqui que eu recebi foi questão de se o antidepressivo pode mudar a menstruação. Normalmente, antidepressivos não têm interferência com antidepressivos, ansiolíticos, não tem interferência com questão da menstruação. Se está tendo algum tipo de alteração na menstruação, provavelmente é alguma questão ginecológica. Então, é importante avaliar se não tem algum tipo de mioma uterino, ou uma SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos. Normalmente, isso está mais relacionado, mas medicamentos psiquiátricos, eles não costumam ter interferência nessa questão. Aí a pergunta era se poderia alterar a menstruação ou atrasar. Normalmente, isso não acontece, certo? Outra pergunta aqui foi, quando aumenta a dose do remédio, se vai ter os mesmos efeitos colaterais que teve no início. O início é o período de adaptação. Então, você passou ali os 14 primeiros dias tomando uso do medicamento, fazendo uso do medicamento. Esses efeitos colaterais, normalmente, eles só duram uma semana, no máximo. São efeitos que são ali chatinhos, né? Como alguns medicamentos podem dar essa questão de vontade de vomitar, ou podem piorar a ansiedade, mas são efeitos que duram ali em torno de uma semana. Depois, esses efeitos, eles cessam. Quando a gente faz o aumento da dose do medicamento, o seu corpo, ele já está adaptado àquele remédio. Então, você não vai ter os mesmos efeitos colaterais que você teve no início, certo? Você não vai ter esses mesmos efeitos colaterais. Algumas pessoas são mais sensíveis e, consequentemente, por serem mais sensíveis, elas acabam tendo uma leve reação, mas não é igual como foi na primeira vez. Eu vi que a Cíntia levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Teu microfone está desligado. Posso prosseguir? Pior que eu não consigo abrir o microfone dela. Cíntia, qualquer coisa, sai e volta de novo. Às vezes trava o microfone, se saindo e voltando, aí você consegue. Depois eu vou ler aqui o chat. O chat tem algumas outras perguntas, doutora. Depois eu leio aqui também, tá? Certo. Uma outra pergunta aqui que eu tinha recebido é por que aumenta a ansiedade o remédio no começo? Fora essa questão de você já estar fazendo um tratamento para ansiedade, consequentemente, você já fica mais ansiosa, porque a gente tem uma mania de querer sempre resultados rápidos. A gente tem que entender que determinadas situações que acontecem na nossa vida, elas não aconteceram da noite para o dia. Como, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade, ele não é da noite para o dia. Tanto que, para fazer um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, os sintomas eles têm que estar prevalentes ali durante 6 meses. Então, foi algo que foi sendo construído na sua vida. Então, algo que foi sendo construído. Só que a gente é muito imediatista. Então, a gente começa a tomar um remédio, a gente já quer que amanhã já esteja boa. Não pode mais ter ansiedade, não pode mais ter nada. E quanto mais a gente fica nessa sensação de será que o remédio está fazendo efeito? Será que eu vou melhorar?
você fica mais e mais ansiosa e, consequentemente, acaba tendo mais picos e mais crises, né? Que, na verdade, a gente, no termo correto, não é nem crise de ansiedade, a gente pode chamar de ataque de pânico, que é quando você tem aqueles sintomas físicos de sensação de falta de ar, de coração acelerado, de mãos tremendo, ou de muito frio, ou de muito calor, aquelas palpitações. Isso a gente chama de ataque de pânico, que é o termo mais correto para se referir a essa situação. Então, quando a gente começa a tomar o remédio, aí aumenta essa ansiedade por querer chegar logo no alvo, né, no resultado, e alguns medicamentos mesmo, eles têm como efeito colateral aumentar essa ansiedade. Então, alguns que fazem isso, sertralina, fluoxetina, tem outros também que têm esse poder, mas são bem mais, de uma forma mais leve, que não dá para sentir tanto. Deixa eu ver aqui. Imagina, doutora, a gente que é ansioso não é imediatista. Quem falou? A gente não tem paciência para nada. Né? Muito do que a gente trabalha aqui no programa é a questão da aceitação, da serenidade, né? Porque é isso mesmo, a gente quer tudo para ontem, a gente não tem paciência se alguém está andando na nossa frente e hipervigilante o tempo todo com o corpo, imagina, né? Você toma o remédio, você nem engoliu, você já está sentindo ansiedade, você já acha que o remédio está causando um monte de coisa, né? Exatamente. Então, é realmente desafiador alguém com pânico começar a tomar medicação e a gente saber o que é da mente, né? Do pânico e o que é da medicação. Exatamente. Exatamente, é muito desafiador. Uma outra pergunta que eu tinha recebido aqui era se o Lexapro, que é o escitalopram, se ele causa queda de cabelo. Com relação a isso, se o Lexapro ele causa queda de cabelo, ele pode causar queda de cabelo, mas não é um efeito colateral comum dele, é um efeito colateral bem incomum. Então, se existe uma questão de queda de cabelo, é importante avaliar outras questões, como até mesmo a ansiedade. A ansiedade pode provocar queda de cabelo. Então, é importante avaliar outras questões. Uma coisa que eu faço muito com os meus pacientes, eu avalio a saúde física. Então, eu sou uma psiquiatra que eu solicito exames. Meu Deus, uma psiquiatra que solicita exames? Sim, eu solicito exames. Existem vários exames que são super importantes para a gente ver se tem um fator físico na saúde física que está interferindo na saúde mental. Então, vou até citar alguns exemplos aqui para vocês. Ué. Oi, doutora, ficou mudo. Meu Deus. Voltou? Ligou todo mundo os microfones. Eu achei que era só eu que não estava ouvindo. Ai. Não, foi de Vocês todos. pegaram até que parte? Só, a gente ficou, acho que uns 30 segundos sem ouvir. 30 segundos. Faltou, até a parte do incomum, que é incomum. Pronto. É um sintoma incomum, queda de cabelo com relação ao Lexapro. Porém, entretanto, é importante avaliar tudo. Então, até mesmo a saúde física. Eu sou uma psiquiatra que eu solicito exames. Então, poxa, meu Deus, uma psiquiatra que solicita exames. Sim, a gente precisa solicitar exames, porque existem algumas substâncias no nosso corpo que elas podem estar desreguladas e, consequentemente, você ter mais sintomas ansiosos ou você ter sintomas depressivos. Então, eu estava citando aqui alguns exemplos, como, por exemplo, vitamina B12, vitamina D, ferritina, os hormônios da tireoide, tudo isso é importante a gente avaliar. Até a testosterona da mulher mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho uma testosterona da mulher baixa, a mulher ela vai ficar mais cansada, sem energia, consequentemente ela vai querer ficar o tempo todo deitada. Se ela vai ficar o tempo todo deitada, sem força para fazer nada, o que a gente vai pensar? Está depressiva. Então, às vezes, um problema na saúde física está interferindo na tua saúde mental.
Então, a gente precisa avaliar isso como um todo. Uma vitamina B12 baixa, uma vitamina D baixa, uma ferritina baixa, causam esses sintomas também de cansaço, fadiga, irritabilidade, aumenta os sintomas ansiosos. Eu já peguei pacientes que, eu sempre solicito os exames, eu já peguei pacientes, por exemplo, que tinham um hipertireoidismo. Quando eu peço lá os exames da tireoide, tinha um hipertireoidismo. Essa pessoa nem sabia que ela tinha hipertireoidismo. Quem tem hipertireoidismo, automaticamente, já tem mais sintomas ansiosos. Então, é algo que agrava a ansiedade. Então, é interessante avaliar tudo isso, certo? Então, voltando, eu acabei fugindo da pergunta, mas eu acho pertinente falar para vocês a respeito disso. Vitamina B12 dando 312, tá baixa ou tá boa? Péssimo. Mas eu fui no médico aqui do Mão, no clínico, ele falou que estava boa. Pois é, eu vou te responder uma pergunta super importante. Dentro da psiquiatria, dentro da endocrinologia, por exemplo, a gente utiliza valores de referência diferentes dos valores de referência que são utilizados, por exemplo, por um clínico. Então, dentro da psiquiatria, uma vitamina B12 boa, sabe quanto é? 800. Meu Deus. Então, a tua tá 312, então a tua tá muito baixa. Então, consequentemente, eu vou te dar agora exemplos de que a vitamina B12 baixa pode causar. Cansaço, fadiga, vontade de ficar deitada, falta de energia, pode piorar sintomas ansiosos, pode piorar sintomas depressivos. Então, tem que avaliar, e principalmente esses exames, eles devem ser avaliados por um psiquiatra, porque os nossos valores de referência são diferentes do clínico, entendeu? Eu tenho muito, assim que eu falo, a minha irmã percebeu, falou, você tá com a vitamina B12 baixa, por causa do cansaço, eu perdi peso demais. Igual você falou, que causa queda de cabelo também. Caía muito o cabelo, e eu tava emagrecendo rápido, não tinha fome, e aí, esse tempo, até eu comecei com um antidepressivo natural, eu tava assim, eu até parei ele, porque eu fiquei com medo, eu sinto muita aceleração no coração. Uhum. Entendi. Pois no caso. Aí, essa pergunta que fizeram aqui da questão da queda de cabelo, se o Lexapro causa queda de cabelo, é importante avaliar até principalmente a questão da ferritina. Uma ferritina baixa vai causar muita queda de cabelo. E uma ferritina baixa vai te deixar com vontade de ficar deitada na cama o dia inteiro, porque tu não tem energia para fazer nada. Poxa, doutor, e assim, todo mundo que entra aqui no programa, né, as meninas podem dizer. A Poliana disse que a ferritina dela tá, a tua ferritina que tá em 50? No grupo. E assim, a gente faz uma avaliação, né, no início, e todos esses exames eu sempre recomendo. Eu falo, se você ainda não fez, peça para o seu médico, peça para o seu psiquiatra, para o seu ginecologista, né? Só que, infelizmente, muitos médicos ou não pedem, falam, não tem necessidade de pedir isso, você está com depressão e é isso, né? Uhum. Ou então pede, dá alterado, né? A gente vê que tem uma alteração, que nem a ferritina 50, e aí o médico fala, não tem necessidade de repor, não tem, né? E hoje a gente sabe pelos estudos aí que pessoas com ansiedade, com depressão, elas necessitam da vitamina B12 um pouco mais alta, da vitamina D um pouquinho mais alta, a gente precisa olhar homocisteína, a gente precisa olhar ferritina, né, tireoide. Então, assim, é uma luta isso que a gente tem com os médicos, por isso que eu falo que quem tem uma médica, um médico de confiança para te acompanhar tem ouro, porque a gente não consegue isso num médico ali do SUS, né, num médico que a gente não tenha confiança. Não são todos os médicos que estão atentos a esse tipo de coisa. E às vezes a gente tem casos aqui no programa de mulheres que estavam extremamente cansadas, e aí a gente sabe que a ansiedade não é dessa forma, né, tão linear esse cansaço. Quando a gente foi olhar, estava extremamente deficiente de vitamina B12, de vitamina D, e algumas com uma anemia gravíssima. Então, é uma enorme luta, e eu sempre falo, gente, bata o pé, vai num outro médico, faça, né? A saúde da mulher, a questão da menstruação, depende muito dessas coisas. Então, às vezes, uma TPM que está horrorosa,
porque está com alguma alteração mesmo física, não é ansiedade, né? Nem tudo é ansiedade. Sim, exatamente. Por exemplo, foi relatado aqui que uma ferritina está de 50, né? Uma ferritina de 50 é uma ferritina muito baixa. O ideal de ferritina aí é uma ferritina de 120. Então, tá bem baixo. Então, aí já precisaria repor. E tem pessoas que às vezes está tão baixo, mas tão baixo, que o ideal é você fazer reposição já endovenosa ou intramuscular. No caso da B12, a gente faz uma reposição intramuscular. E da ferritina, a gente pode fazer uma reposição... Desliga o microfone, por favor, que está interferindo aqui não está dando para ouvir a doutora, está dando eco. Obrigada, viu? Qualquer coisa aí, quando vocês forem falar, vocês abrem, tá bom? Obrigada. Isso. Desculpa, então, às vezes, dependendo do caso, né, a gente precisa entrar com uma reposição de vitamina B12, uma reposição intramuscular. E em alguns casos mais severos, onde a ferritina está tão baixa, a gente precisa entrar com reposição endovenosa para subir mais rápido. Então, isso é fundamental. A gente precisa avaliar vocês como um todo. Não adianta eu só olhar sintoma, aí eu ver, tá cansada, tá com sono, tá triste, tá chorando ou tá ansiosa, depressão e ansiedade. Não é assim, gente. A gente precisa ver como está a saúde física, porque a saúde física vai refletir na saúde mental. Então, se a nossa saúde física não está ok, vai refletir na nossa saúde mental. A gente não vai conseguir dormir direito, no outro dia vai estar mais cansada, vai estar mais exausta, vai estar mais estressada, irritada. Então, tudo acaba refletindo de alguma forma. Tem várias pessoas com a mão levantada. Nossa, tem um monte de perguntas aqui no chat. Eu vou começar aqui pelo chat, porque foi quem começou, né? As meninas que começaram aqui primeiro, aí eu já abro o microfone, tá, gente? Tá baixo, a gente vai conseguir, tá? Ó, aqui no chat, as meninas perguntaram... boa noite, doutora. Eu tomo venlafaxina, emagrece ou engorda a venlafaxina? Venlafaxina é um medicamento excelente para tratamento de N transtornos. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, para vários transtornos, transtorno do pânico. É um medicamento, inclusive, que a gente pode utilizar para a questão de inibir o apetite. Então, venlafaxina, inclusive, um efeito colateralzinho chato dele nos primeiros dias, nos 3 primeiros dias no máximo, dá uma sensação de náusea. Então, algumas pessoas sentem uma sensação de náusea nos 3 primeiros dias com o uso do medicamento. Então, é um medicamento que, por essa sensação de náusea, a gente recomenda que faça uso depois da refeição, né? Então, depois do café da manhã. E é um medicamento que ele dá uma inibida no apetite. Não inibe tanto como, por exemplo, uma fluoxetina, mas é um medicamento muito bom para essa questão de ajudar nesses pacientes que estão comendo muito por ansiedade, porque tem muitas pessoas que comem muito por ansiedade. Então, tô triste, vou comer. Tô ansiosa, vou comer um chocolate. Tô irritada, vou comer um chocolate. Tô estressada, vou comer uma pratada aqui de comida. Então, tem muitas pessoas que usam o alimento como fuga desses sentimentos. Legal. Doutora, a outra é aqui, ó. Sobre a clomipramina, qual o melhor horário? Clomipramina, certo. Clomipramina é um remédio hoje... Essa pessoa está aí? Ela pode me explicar um pouquinho dessa clomipramina? Já toma há muitos anos? É um medicamento que hoje em dia está em desuso, sabe? Já toma há muitos anos ele? Como é que funciona essa parte de quem está tomando a clomipramina? Olha, quem perguntou, eu sei que está em uso há mais ou menos 2 meses. Já usou anteriormente, e aí outros antidepressivos não funcionaram, voltou a usar há 2 meses. Certo. Porque hoje a clomipramina é um medicamento que ele está bem em desuso, né? A gente opta para utilizar ele preferencialmente à noite. Mas ele não tem tanta interferência, assim, na questão tipo, vai me deixar sonolento. Então, ele pode ser adaptado a tomar em vários horários diversificados. Só que é um remédio hoje que está mais em desuso. Quando que a gente opta por utilizar uma clomipramina? Em casos específicos, que esse é um caso legal, onde alguém utilizou o remédio anteriormente, funcionou,
mas aí tentou outros e não funcionou, aí a gente volta para o que estava ganhando, né? Na psiquiatria a gente utiliza isso muito também. Time que está ganhando a gente não mexe. Então, se você teve um transtorno há, sei lá, 5 anos atrás, um transtorno de ansiedade que você tratou, por exemplo, com a clomipramina ou com a sertralina, e você ficou bem com esse remédio, e você voltou a ter os sintomas, a gente vai jogar com o mesmo remédio que você utilizou da primeira vez. A gente não inventa muito, porque se o primeiro remédio funcionou, por que eu vou testar outro diferente? Então, funciona basicamente dessa forma, mas é um remédio que dá para adaptar nos horários. Legal. Outra pergunta aqui, ó. Como saber se preciso de medicamento? Essa pergunta a doutora já respondeu no início, Andréia. Não sei se você não pegou o comecinho, a doutora já respondeu. Isso. Quando precisa. Sobre a vitamina B12 que você falou, tipo 316 é muito baixa. A gente pode tomar alguma coisa para repor ela pela gente mesmo, ou eu tenho que marcar mesmo o psiquiatra para ver com ele? Então, a questão da reposição da vitamina B12, ela vai ser muito específica para cada caso. Alguns casos se torna mais interessante fazer um injetável, aí tem que avaliar como que seria essa reposição injetável, se uma vez por semana, se a cada 15 dias, então é bem específico. Não, vamos optar por uma reposição oral. Então, tem alguns medicamentos que dá para utilizar para fazer reposição oral, só que a dose vai depender de cada pessoa, entendeu? Tá. E ela costuma dar enjoo, que começou assim, eu falo, tinha parado. Não, a reposição de vitamina. Não, eu falo quando a vitamina B12 está baixa, dá enjoo na pessoa? Não costuma dar enjoo, não. Legal voltar no médico, né, doutora, para fazer novamente esse exame e ver a melhor forma, né, de suplementar. Às vezes vai tomar suplemento, não vai adiantar, né? Isso, então, às vezes, precisa fazer um detalhe. Mas mesmo igual com a vitamina B12, igual a Cris me passou aquele remédio natural que me indicou, eu posso tomar tranquilo, que eu falo sem medo, né? Porque, assim, essa é a próxima pergunta aqui, que é o Ciacalme, né? Acho que o Ciacalme é passiflora só, né? Se a passiflora, a valeriana, se eles são seguros. São medicamentos seguros. São medicamentos que eles auxiliam, né? Principalmente nessa questão onde tem uma ansiedade que não é tão forte, tão grave, que precise de medicamentos mais intensos, de medicamentos mais fortes, né? Onde a gente consegue, onde você, avaliando ali esse paciente, se eu consigo resolver esse caso desse paciente com a psicoterapia e colocando um remédio mais leve, mais natural, para auxiliar nesse tratamento. Então, é interessante. Pode utilizar ele sem medo, não é um medicamento que vai causar nenhum problema, não. Pelo doutora, contrário, posso tirar uma dúvida? Pode sim. Qual é o percentual da vitamina B12? O meu deu 422. Então, a gente considera uma vitamina B12 se ela estiver ali por pelo menos 800. Tá. A gente quer uma vitamina B12 de pelo menos 800. Ixi, isso é uma briga boa, hein, doutora? Porque os aceitando, chegou nos 700, a gente aceita. Mas o ideal é uma vitamina B12 de pelo menos 800. É uma briga boa, hein? Porque os médicos, não é todo médico que fala isso, não. Eles falam, isso está normal, isso está ótimo. Não, é porque também tem muito médico que leva em consideração os valores de referência. Sim. Então, é algo que eu até falo para as minhas pacientes. Eu falo assim, olha, gente, é o seguinte, chegou os exames de vocês vão me mandar. Não adianta olhar, vou olhar, vai estar tudo ok. Não é assim que funciona. Você tem que me mandar, porque o meu valor de referência não é o valor de referência do laboratório. Exato. Tem laboratório que considera uma vitamina B12 de 250 boa. Só que para a saúde mental, uma vitamina de B12 de 250 é uma vitamina B12 onde você vai ficar todo tempo deitada, cansada. Exatamente. E a senhora, meninas, um minuto. Levantem a mãozinha aqui embaixo. Assim que eu falo no consultório. Meninas, vou pedir um favor para vocês, levantem a mãozinha, cliquem na mãozinha aqui embaixo, porque tem uma fila já. Aí, se a gente for respondendo de todo mundo, passa na frente das outras meninas, tá?
Aí eu vou chamar uma por uma. Estou terminando aqui o chat, já vou chamar quem está com a mãozinha levantada, tá bom? 1 minutinho a gente já chama. A pergunta aqui, que eu acho que deve ser um clássico. Posso tomar uma taça de vinho tomando sertralina? Vocês sempre perguntam, posso Natal, beber tomando, então, imagina. tomando meu remédio? Gente, eu falo isso, todo mundo me pergunta isso. É o seguinte, a partir do momento onde você toma uma bebida de uma forma social, ok, não tem problema. Mas a partir do momento onde você torna isso algo cotidiano ou uma fuga, como eu tenho pacientes que tratam a bebida como uma fuga, isso acaba piorando os sintomas depressivos e sintomas ansiosos. Claro que não vai piorar no dia, porque no dia tá tudo ótimo, a gente tá fugindo, né? Tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Aí quando vem o dia seguinte, é onde fica aquele sentimento de vazio, de tristeza, de meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava melhorando, só que agora hoje eu estou pior. Então, isso da bebida, que a bebida automaticamente ela já é depressora, então ela deprime o sistema nervoso central. Então, consequentemente, no dia seguinte, você vai sentir aquela sensação de mais cansaço, de estar mais triste, de não estar tão bem, às vezes até mesmo ansiedade, o coração fica mais acelerado. Então, o ideal pode beber, mas nada que extrapole os limites. E principalmente quem estiver tomando remédio à noite tem que se atentar. Então, quem faz uso de algum medicamento à noite e bebe muito à noite, aí isso aí pode... Esses medicamentos que a gente coloca à noite, eles já são medicamentos que vão auxiliar a dormir. Então, se você faz uso da bebida alcoólica que deprime, que vai te botar para dormir, mistura com o remédio psiquiátrico, aí não é uma conexão muito boa. É isso mesmo, doutora. É isso mesmo que eu falo também aqui. Ô, doutora, tem uma pergunta aqui que eu acho que é um elogio. Pergunta. Temos uma doutora que parece com a Paola Oliveira. Uma fofoca, é uma doutora Miss. Que eu estava vendo hoje lá. Nossa doutora foi Miss. Que chique. Muito chique, gente. Muito, muito chique, nossa. Doutora, a próxima. Quando a gente não dorme a noite toda, mas acorda cansada. Não, quando a gente dorme a noite toda e acorda cansada, parece que o sono não alimentou. Pode ser falta de vitamina? Pois é. Aí é uma questãozinha crucial de que alguma coisa está errada nos teus exames físicos, na tua saúde física. Porque se você dormiu à noite, vamos dizer, eu deitei 9 horas da noite e eu literalmente dormi minha noite inteira, porque tem pessoas que deitam e elas acham que dormiram a noite inteira, mas acordam várias vezes à noite. Então, essas pessoas que acordam várias vezes à noite, consequentemente, no dia seguinte vão estar mortas, cansadas. E tem pessoas que literalmente deitam 9 horas e quando é 8 horas da manhã acorda muito, muito, muito cansada. Então é onde a gente acende o alerta aí que pode ter alguma deficiência ou de ferritina, ou pode ter uma deficiência de B12, de vitamina D. Até mesmo os hormônios da tireoide podem estar alterados, ou a testosterona. Então é interessante fazer exames laboratoriais para avaliar isso. Até uma apneia, né, doutora? Às vezes tem apneia, não sabe, perde essa o ar. Essa parte de questão de acordar várias vezes à noite, é interessante notar também essa questão de algumas pessoas têm apneia do sono. Então, acorda, porque o corpo acorda para você voltar a respirar, só que quanto mais você acorda, e você às vezes nem percebe, só que quanto mais você acorda, você não está tendo aquele sono contínuo, que é importante para você chegar na fase do sono profundo, que é o sono que realmente repara, que é onde você descansa mentalmente e fisicamente. Isso aí. Analice, quer falar? Daqui a pouco eu volto para o chat, tá, meninas? Vou abrir aqui as mãozinhas. Analice, está por aí? Sim, estou sim. Boa noite, doutora Jéssica. Boa noite. Então, vamos lá, né? Eu tomava o Reconter de 10 miligramas com a Citec e a psiquiatra mudou para o Sertralina com o Ancitec de 5 miligramas. Eu até perguntei a Cris, né, sobre esses dias
que eu estava com deficiência de vitamina D e de ferritina. E a nutróloga, ela passou algumas vitaminas. E a minha dúvida seria a questão de relação, né, dos ansiolíticos com outras medicações. Eu sempre tenho medo de tomar. Entendi tua questão. Por isso que é super importante quando a gente vai em outros profissionais, né? Seja no ginecologista, seja no nutrólogo, em qualquer outro profissional, a gente realmente citar todos os remédios que a gente está fazendo uso. Mas com relação a esses 2 medicamentos que você citou aí, que você está fazendo agora, que é o uso do Ancitec, e tu está tomando o Reconter, né? Agora estou tomando sertralina de 50. O sertralina com o Ancitec, né? Os 2. Isso. O Reconter antes. Esses 2 medicamentos, eles não costumam ter interferência com outras medicações. Então, não teria nenhum tipo de problema. Mas teria que ser avaliado o que o teu nutrólogo passou especificamente, entendeu? Ele passou o Olistat, o Adera D3 e o Citoneurin. Não tem interferência. Pode tomar tranquila. E assim, a gente que tem ansiedade, né? Fica com muito medo da questão de dormência no braço, abaixo do seio. Eu sou uma pessoa que eu faço exames regularmente. Mas aí, mesmo assim, ainda tenho medo. Sim, porque como eu citei aqui para vocês na nossa conversa, né? A ansiedade, ela pode provocar esses sintomas físicos, que a gente chama de ataque de pânico, né? E esses sintomas físicos da ansiedade, sabe por que são produzidos? Porque a ansiedade, por si só, ele é um sentimento que é como se ele te preparasse para fugir. Então, ele ativa o teu sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é aquele que prepara o nosso corpo para a fuga. Então, como é que ele prepara o nosso corpo para a fuga? Aumenta a vasodilatação. Então, o corpo, ele fica mais dilatado. O coração acelera, a respiração fica mais ofegante. Isso tudo é o corpo te preparando para a fuga. Só que ele não entende que ele não tinha que te preparar para a fuga naquele momento, que é uma ansiedade, né? Só que ele acaba te ligando nesse gatilho e te preparando para a fuga. Então, é super comum essa questão da dormência nos ataques de pânico, essa questão da dormência. Claro que a gente tem que avaliar antes, né? Ver se tem será se tem algum problema no coração, mas na maioria das vezes os pacientes, quando eles chegam no diagnóstico da ansiedade, é porque eles foram inúmeras vezes em uma urgência com sintomas de coração acelerado, de falta de ar, e chegava lá, fazia toda a bateria de exames e estava tudo normal. Então, é aí que a gente chega na dita cuja. Tem coleção de eletro, né, doutora? Tem gente que tem coleção de eletro, de ecocardiograma. Tem muita gente que tem coleção de eletro. Ruth Helena, você está ouvindo? Oi, tô sim. Oi, boa noite. A minha dúvida seria o seguinte, quando você falou da testosterona, ou de repente até alguma falta de alguma vitamina, o que acontece? Se ela tiver baixa, ela vai ocasionar essa situação de ter ansiedade, seria isso? E a minha pergunta também, assim, em cima disso, da falta das vitaminas, se for o caso, ou da testosterona baixa, o que acontece? Eu tratando isso, no caso, ou quem tem, né? Sendo tratada, a pessoa continua tomando a medicação, tipo a paroxetina, ou entre outras medicações? Certo, beleza. Essas deficiências dessas vitaminas, elas agravam quadros ansiosos e quadros depressivos. Então, como ele não quer dizer que você não tem um transtorno de base. Então, por isso que precisa passar pela avaliação, tanto psicológica como psiquiátrica, para avaliar todos os teus sintomas. Se foi feita a avaliação de todos os teus sintomas e foi diagnosticado um transtorno de base, ou seja, um transtorno de ansiedade de base, e aí foi feito os teus exames, e aí nesses exames deu essas alterações, elas vão agravar o teu quadro. Então, elas vão te gerar mais sintomas ansiosos, mais sintomas depressivos. Ressalva em alguns casos, como, por exemplo, no hipotireoidismo. Então, quem tem o hipotireoidismo já vai ter mais chances de ter um quadro depressivo.
Porque o hipotireoidismo por si só, ele já puxa um hipotireoidismo, ou o hipertireoidismo já puxa um quadro ansioso. Então, nesses casos específicos, como tratando o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, aí pode sim 100% zerar os sintomas ansiosos e depressivos. Mas esses outros casos, como deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, de ferritina, a gente trata o transtorno mental e a deficiência, os dois ao mesmo tempo. Ah, tá bem, doutora, entendi. Muito obrigada, viu? Nada. Aqui tem desconhecido, mas acho que é a Cris. É você, Cris? Eu acho que é Marcela. Abriu. É eu. Desconhecido, acho que fica Desconhecido eu. é você, aí depois vem Marcela. Pode ir, Cris, pode ir. Posso falar? Pode, Então vamos a gente lá. está te ouvindo. Doutora, vamos lá tirar uma dúvida. A Cris me conhece, né? Já tomei várias medicações. Acho que a Cris tem uma lista aí. Deve ter uma folha aí. O tanto remédio que eu já tomei. Eu estava tomando. Foi o estalopram, né, Cris? Não. Foi o estalopram o último que eu estava tomando? Não lembro. Venlafaxina, né? É o Venlift. Isso. Que eu estava tomando, tive muitas crises assim, né? Eu passei na psiquiatra, ela me passou, ela tinha ficado, ela me falou 2 medicações, pregabalina e clomipralina. Por quê? Porque, assim, o meu medo é medo de ficar doente, é um medo de um hospital, ou se acontecer alguma coisa com a minha filha, precisar ir para o hospital, eu já me apavoro, já entro em pânico. Então, eu tenho esse pânico, sabe? Se alguém cair, assim, eu já fico apavorada. Então, a gente testou primeiro o clomipralina de 25. Ela falou que qualquer coisa aumentava a dose. Aí ela falou, e tem o pregabalina, mas vamos pro clomipralina, que é um remédio antigo mesmo. Para esse transtorno, assim, qual seria o tratamento, né? o tratamento, isso? Bom, essas 2 opções que ela utilizou são 2 opções viáveis, mas eu não sei, tu começou iniciando aí que tem uma lista imensa de remédios que tu já fez o uso, né? Mas existem outras opções interessantes, como duloxetina, até mesmo a venlafaxina que você utilizou e que você não se adaptou é uma opção. Duloxetina tu já utilizou? Eu utilizei, Cris, será o Dulox? Não, né? Não. Esse talopram é uma opção Estalopram já também. tomei. Já. Pois é. Existem várias e várias opções aí para essa questão. A mais viável, mais interessante, seria a questão da duloxetina. Ah, certo. A duloxetina, acho que não. E a duloxetina, ela é legal também, né, para questão de dor no corpo, Isso. né? A duloxetina, ela pode ser utilizada para uma gama de tratamentos aí, né? Para ansiedade, para depressão, ela pode ser utilizada para fibromialgia, para dores crônicas. Então, quem tem dor neuropática, quem tem dor lombar, então é uma opção muito boa. Porque o meu nutrólogo, ele me passou a vitamina B12, né, que ele disse que estava baixa mesmo, me passou injetável. E ele também achou, quando eu falei da clomipralina, ele falou, nossa, mas é um remédio bem forte, triciclo, alguma coisa assim. E ele já está bem antigo, assim, né? A gente não está utilizando mais, ressalvam nesses casos, assim, específicos, como eu falei, de quem já utilizou e se deu bem. Aí a gente volta para ela, mas, tipo, como primeira opção, hoje não é mais, assim, utilizada, entendeu? Entendi. E essa questão de ter esse medo específico, né, de doenças, né, é interessante a questão da terapia, né? Ela chegou a te diagnosticar com TOC? Ou não? Quem, a Cris ou a Não, psiquiatra? a psiquiatra. Ela chegou a cogitar alguma Não. possibilidade de TOC? Não.
Não? Entendi. Certo. É porque esses pensamentos, assim, que são incessantes, né, em algum tipo de medo específico, como tu tem um medo específico de doenças, aí a gente acende, assim, um alerta, assim, para uma possibilidade de toque. Mas o diagnóstico de TAG, né? Tá como TAG, porque os medos não são só de doenças, são ela tem outros universos, né? Mas essa questão dos pensamentos fortes é algo a ser pensado também, né? Inclusive para a questão da linha de medicação, né? Porque aí já entra outras opções de medicamentos, entendeu? Mas aí tem que ser algo que precisa avaliar, assim, uma gama de tudo, assim, de tudo de uma forma completa. Então, todos os teus sintomas, como é que são formados esses pensamentos? Tu sente alívio de alguma forma desses pensamentos? Tu precisa fazer algum padrão? Então, tipo, tem que ser avaliado muitas coisas para poder chegar a um diagnóstico específico, entendeu? Aí foi chegado só no diagnóstico de TAG, né? Mas eu acho que eu tenho um toque, o toque mesmo, a Cris, eu faço terapia com a Cris, ela sabe, assim, eu sou muito perfeccionista, né? Minha casa sempre tem que estar limpa, eu sempre tenho que estar perfeita. E alivia medir a pressão, mas isso é um clássico, assim, quase que leva o aparelho de pressão o tempo todo. Por que que eu cheguei a falar do toque? Porque quando ela te colocou o clomipramina, aí já puxa para porque é uma opção para o toque, entendeu? Que hoje a gente ainda deixa para o toque. Então, pode ser que ela cogitou a possibilidade, então botou ali para vamos ver. Entendi. Entendeu? Interessante, é interessante a gente pensar por essa linha, pela questão desses pensamentos tão fortes, né? E aquela coisa também, né? A medicação, ela tem um certo limite, onde as técnicas, né? Principalmente as técnicas aí de mudança de pensamentos, tudo fazem um papel fundamental de dar uma enfraquecida nesses pensamentos e nessas crenças. Porque às vezes é muito isso, assim, né? Eu vou infartar, tá, mas vamos parar para pensar um pouquinho nessa questão do vamos infartar? Você está com os seus exames todos ok, né? Você foi lá no médico, vamos começar a pensar, né, de uma outra forma, e às vezes isso também é uma linha que funciona, né? Então, o medicamento não vai tirar 100% dos pensamentos ansiosos, principalmente porque eles vêm de algumas crenças aí, né? A gente às vezes cresce achando que se preocupar demais vai controlar tudo ao nosso redor. E não é bem assim, então a gente tem que mudar um pouco esse padrão também, né? E o medicamento não vai mudar, né? Exatamente. Marcela, obrigada, pode ir, meu anjo. Nada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu fiz um exame recente, o T4, que é a tiroxina. Segundo a referência, está além da referência, que a referência seria até 10, e 10,9 está 11,8 o resultado. Isso pode ser algo que interfere na ansiedade? Com certeza. Mas aí só deu o T4 aumentado ou o TSH deu alguma alteração nele também? O TSH... Deixa eu olhar o TSH, que eu acho que não deu não, só deu esse mesmo. Tem o outro hormônio tireoide estimulante ultrassensível, TSH. Não, deu 3,63 e a referência é 0,40 a 430, a 4,30. Está dentro da referência. Porque algumas vezes o TSH pode estar normal e o T4 está um pouco elevado. E aí já puxa para algo que precisa ser analisado. Então é interessante tu ir no endócrino. Viu, Marcela? É interessante, porque o T4 não é para estar tão aumentado assim, não. Ele tá, a referência. Até porque, por exemplo, eu acredito que tu tenha feito só TSH e T4, então precisa ver também
T3, precisa ver se, por exemplo, fazer um exame da tireoide, ver se ele não está aumentado porque tem algum cisto que está produzindo mais hormônio. Então, é interessante dar uma avaliada pelo fato do T4 ter dado aumentada. Certo? Certo, obrigada. Mas não está nada aumentado assim, nossa, está muito aumentado. Não vai criar noia na cabeça, não. Doutora, aqui a ansiedade e a catastrofização, ela é mato, né? Não, mas é isso, né? A gente, é isso que a doutora falou, não põe nada na cabeça, mas vamos ver, né? A saúde da gente é muito importante, a gente não pode aceitar simplesmente, não, tá normal. Se você acha que pode não estar, consulta uma outra opinião, vai ver, né? Até para você ficar tranquila. Tá certo, a gente tem que levar isso em conta, sim. Vivi? Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, Vivi, estamos te ouvindo. Tá ouvindo bem? Estamos. Sim. Tá. É porque eu tô de fone de ouvido e às vezes o fone falha. E, gente, desculpa, tá? É que tá tão quente aqui e eu tô seminua, por isso que eu não tô mostrando meu rosto, tá? Eu cheguei, vocês me viram dirigindo. Enfim, é uma loucura a minha vida. Gente, boa noite. Desculpa a minha falta de educação aquela hora, eu só falei boa noite pra Jéssica. Em relação aos remédios, eu nunca tomei remédio controlado, nenhum. Até porque, assim, eu sempre fui uma pessoa ansiosa desde criança, né? Mas devido a um problema que aconteceu comigo, a Cris sabe bem, que eu cheguei a ter momentos de mandar mensagem no grupo Superação, falando que eu não tinha mais vontade de viver. Eu não tinha coragem de tirar minha vida, óbvio, mas eu não tinha vontade de viver. Enfim, gente, passou, fui vindo, superei com todos os exercícios que a Cris foi ensinando. Cheguei a fazer tratamento com a Cris também. E graças a Deus, é uma coisa que eu tinha muito medo, era de entrar em medicamento. Aí hoje, assim, eu sinto muito cansaço. Eu fico o dia inteiro sem, praticamente assim, vou dar um exemplo, né? Eu não faço nada, fico mais tranquila, só curtindo o dia. Cara, à noite parece que eu tomei uma surra. Parece que eu limpei 10 mansões, eu tô acabada de cansar. Daí o que aconteceu? Fiz alguns exames e realmente, no meu caso, especificamente, era falta de vitamina. Então, agora eu estou repondo B12, estou repondo. Eu estou falando isso porque eu escutei algumas meninas aí comentando sobre isso, né? Eu estou repondo B12, eu estou repondo D3, né? A vitamina D3. Eu estou repondo magnésio. E qual é outro? Magnésio. Então, outra coisa que eu até quero que a Cris ou a senhora mesmo, a doutora Jéssica, me fale. Eu estou fazendo um tratamento com lactobacilos. Tem um médico que eu passei, por sinal, muito bom, é do SUS e é um ótimo médico, uma médica e um médico, e eles disseram que, às vezes, vários problemas que a gente tem vêm do intestino, que o intestino está inflamado, então ele causa vários probleminhas, como a baixa de outras vitaminas, né? E assim, eu estou fazendo o tratamento com lactobacilo vivo, né? E eu estou sentindo uma melhora. Até a minha barriga, assim, eu tinha um problema de inchaço no abdômen, essas coisinhas assim, né? Que mulher, principalmente eu que já passei da menopausa, né? Embora eu seja nova, mas eu tive menopausa precoce. Então, faz muito sentido isso, tá? Eu estou falando assim, é mais até como um depoimento mesmo, depois que eu comecei a repor, principalmente a B12. B12 parou de formigar a minha mão, parou de dar, assim... eu ainda tenho umas falhas de memória, mas melhorou bastante as falhas de memória. O magnésio está me ajudando bastante também na questão da dor dor no corpo, dor nas costas, junta, joelho, né, do dia a dia da gente, e junto com a vitamina D, né, que a vitamina D é uma coisa que a gente não toma só, porque o dia inteiro fechado dentro do escritório tem que repor, não tem como, né? Então, isso melhorou bastante, e a questão, assim, da minha ansiedade, eu ainda sinto, né, ainda tenho alguns momentos críticos, né,
assim, de acontecer alguns acontecimentos, como teve uma semana passada, que me deixa muito ansiosa, mas eu ainda não entrei com um medicamento controlado. O que eu já tomei Passiflora, eu já tomei Ciacalme, eu já tomei Ansiodoron, assim, são medicamentos mais fitoterápicos que me ajudam bastante. Fora os chazinhos, né? O chá de camomila eu sempre gostei muito, eu tomo, dizem que esse tratamento fitoterápico ele é um pouco mais demorado, mas para mim tem tido bons resultados. Bastante mesmo. Agora, doutora, a questão do lactobacillus, essa questão, você consegue me falar alguma coisa, se tem alguma coisa a ver de você tratar a inflamação do intestino e ele melhorar essa outra parte, né, da falta de vitamina, enfim? Então, essa não é a minha área de atuação, né, de especialidade, mas eu posso falar com relação a uma parte de específica, onde quando você tem alguns tipos de problemas ali no estômago, né, por exemplo, no intestino, para absorver essas vitaminas, aí, consequentemente, você vai ter elas mais baixas. Então, em casos específicos, por exemplo, de pacientes bariátricos, que eu tenho algumas pacientes que eu trato que são bariátricas, elas foi removida uma parte do estômago, consequentemente, elas não conseguem absorver a B12 da forma que é para ser, e, consequentemente, tem B12 baixa. Se tem a B12 baixa, tem todos aqueles sintomas que a gente já conversou, e tem piora de um quadro de ansiedade e de um quadro depressivo. Então, nessa questão de absorção, realmente tem uma interferência muito grande. Mas eu não sei te falar especificamente se esse tratamento, né, se ele realmente é 100% efetivo para esses casos. Então, mas você me respondeu sim. Respondi, porque, né? Na verdade, eu não soube te fazer a pergunta, eu acho. Mas é isso, é mais ou menos. É que essa linguagem de médico também, né? Às vezes a gente não lembra. Mas é exatamente isso. Assim, o que eu entendi é que assim, o intestino da gente fica inflamado, automaticamente o estômago fica inflamado por conta do intestino estar inflamado. Então, os medicamentos, as nossas vitaminas, porque elas não vitamina são D, absorvidas não, elas corretamente. não, exatamente porque tem uma inflamação no intestino e no estômago. E quando eu comecei, gente, eu sou assim, indisciplinadíssima para tomar remédio. O único remédio que eu não posso ser disciplinado é o da pressão, porque eu adquiri pressão alta emocional, vamos dizer assim, há 2 anos, por conta de muito nervoso, muito estresse, eu tenho uma responsabilidade muito grande no meu trabalho, eu tomo conta dessa família há 11 anos, então, assim, é muita cobrança, né? E aí eu acabei adquirindo pressão alta. Esse eu não posso. Esse eu tenho que tomar religiosamente todos os dias. Mas, assim, nos outros, em questões de outros remédios, eu estou disciplinada. Mas na questão do lactobacillus, às vezes eu esqueço por conta do horário que eu tenho que tomar. Mas me ajudou bastante, porque eu estou tomando lactobacillus, estou fazendo a reposição das vitaminas, então, assim, é trabalho de formiguinha, mas eu já estou sentindo bastante melhora com a Legal, Vivi. das vitaminas. Legal. Obrigada aí pelo seu testemunho, viu? Pelo seu depoimento. É muito legal a gente entender essa parte que não é só medicação, né? Mas é também alimentação, é também suplementação, né? Que a gente tem muita alternativa. Isso é muito bacana. Meninas, a gente vai ter que encerrar. Tá cheio de perguntas aqui, um monte de gente levantando a mão, e eu entendo vocês, né? Porque a gente está com uma profissional muito bacana aqui, extremamente acessível, né? Que ouve, que quer entender, mas não tem como a gente ficar aqui a noite inteira. Infelizmente, eu por mim ficava, porque eu gosto muito desse papo e estou adorando, mas não tem como. Então, assim, doutora, se a senhora permitir, a gente pode mandar essas perguntas, e aí, né, a senhora tão nova, você permitir, eu mando essas perguntas, e aí
você responde em geral algumas delas, né? As que são parecidas, tudo. E mais para frente vamos marcar um novo encontro também. Certo. Né? Porque... Inclusive, meninas, podem até seguir lá no meu Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida. Doutora, pode me mandar lá, você manda para elas, viu? Mando sim, né? Como eu estou falando aqui, recomendo demais o trabalho da doutora e sigam a doutora, né? Se tiver pergunta, pode mandar também, né? Vocês já viram que ela é extremamente acessível. E a gente pode marcar outros encontros também, e até encontros temáticos. Doutora, a gente tem uma questão muito forte aqui assim, né, por ser um grupo de mulheres, né, um programa para mulheres, a gente tem muita questão da TPM. A TPM, ela traz uma piora significativa dos sintomas e, às vezes, a gente olha para isso e fala, meu Deus, é uma recaída. E aí passa a TPM, você está bem de novo. Então, tem muitas questões importantes para a gente conversar, para a gente se informar, tudo. Então, a gente pode marcar um outro dia também, né? Vou passar o Insta, tá? Vou passar o Insta da doutora depois direitinho para vocês seguirem. Mas assim, meninas, infelizmente a gente tem que encerrar, né? A gente já está aqui há 1h30, a doutora também tem que descansar, vocês têm que descansar também. Mas assim, muito obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo por toda a disponibilidade, por todo o carinho, né? Por estar aqui com a gente. É muito importante a gente ter todas essas informações, saber que tem um norte, saber que tem uma luz no fim do túnel, né? Que às vezes a ansiedade, ela dá uma sensação assim, né? Que a vida vai ser sempre esse caos, e não vai. E não vai, a ansiedade tem jeito, né? E a doutora está aqui justamente para mostrar isso, que tem caminhos, né? Que não é o louco que vai para o psiquiatra, muito pelo contrário, eu brinco que eu gostaria muito que um doido entrasse no consultório, mas não vem. A gente atende pessoas com problemas, né? Pessoas vivendo a vida, não tem essa coisa de médico para doido, né? A gente está aqui para ajudar as mulheres a viverem o melhor que elas puderem, né, no máximo potencial delas e serem felizes. É isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Então, muito obrigada, doutora, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, foi ótimo, foi sensacional, gente. Eu, inclusive, estou morta de cansada, que eu cheguei de viagem para falar aqui com vocês. Eu tô vendo, goleira. Mas foi ótimo, eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, eu me ponho à disposição, então quem quiser falar comigo, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser ser minha paciente também, é só entrar em contato, e aí vão ter outras oportunidades da gente conversar novamente. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, doutora, muito obrigada a todas que tiveram aqui. Vai ficar gravada, tá? Aqui a nossa aula. Então, depois vocês assistam, né? Podem assistir de novo, tá? Doutora, depois mando também para você, tá bom? Certo, tá bom. E, olha, uma ótima noite para todas. Vamos descansar agora. Uma ótima semana. Fiquem com Deus, tá? Tchau, gente. Beijo, beijo. Obrigada, tchau, Analice. tchau. A Analice colocou aqui o endereço da doutora. Boa noite, menina. Boa noite. Obrigada. Boa noite.